Você pode até discordar do que eu vou dizer, mas eu vou repetir o que eu acabei de falar. Jesus tinha mais aversão à hipocrisia do que os outros pecados. Jesus tinha mais aversão à hipocrisia do que aos outros pecados. Mas não é tudo pecado, pastor? Não é tudo pecado. Hipocrisia é pecado ou não? E pecado? Outro tipo de pecado não é pecado? É. Mas Jesus, ele abominava mais a hipocrisia. Sabe por quê? Porque a hipocrisia é uma maquiagem para os outros pecados. Era uma maquiagem. O hipócrita, ele não assume que está pecando. Ele coloca uma maquiagem para enganar, para mostrar que está tudo bem, para dizer que é santo, para dizer que é melhor do que os outros. Então ele usa maquiagem. A hipocrisia disfarça os meus pecados. E eu chego na frente do outro maquiado para ter o direito de ficar apontando o dedo para os outros. Quantos estão comigo? Olha o que diz Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 4, 15 e 25 ao 28. Veja aqui. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Agora veja o que Jesus disse: mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer o convertido, ou seja, vocês ficam pregando Jesus, falando de Jesus, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Pesado, hein? De vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, de novo, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ou seja, pega e só lava a parte de fora do copo, dentro está sujo. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, de novo, vocês são como sepulcros caiados. Vocês sabem o que são sepulcros caiados? Sepulcro é um túmulo. Sabe o que é mausoléu? Mausoléu de cemitério, aqueles túmulos de cemitério. Vocês são como sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um túmulo limpo, lavado por fora, brilhando. Já viu? Finado, em dia de finado, o povo não vai lavar o túmulo, não fica todo brilhando bonitinho? Mas o que é que tem dentro do túmulo? Podridão, morte, uma carne podre de alguém. Então, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, o túmulo limpinho, todo bonitinho, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aqui Jesus, gente, está falando sobre gente que é especialista em falar o que se deve fazer, mas essa gente não faz o que diz. É gente que sabe ensinar. Olha, você tem que fazer isso, mas essa mesma pessoa não faz o certo. Aqui Jesus está falando de pessoas que dizem para as outras andarem em santidade, quando na verdade elas não andam. É gente que vive dizendo: você tem que se converter, você tem que melhorar, mas ela mesma que diz que o outro tem que melhorar, ele não melhora. E o versículo 15, voltando rapidinho, estou terminando, diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mamãe, você já ganhou alguém para Jesus? Já falou de Jesus para alguma pessoa e essa pessoa confessou Jesus como Senhor e Salvador? Não igreja nem religião, Jesus.
O versículo 15, esse versículo 15 fala que quando você e eu vamos atrás de alguém que não tem Jesus e esse alguém aceita Jesus, e quando ele passa a conviver com a gente com a nossa vida hipócrita, a gente deixa esse alguém pior do que ele era antes de aceitar Jesus. Ou seja, andando com a gente, ele fica pior. Porque a gente tem uma vida dissimulada de santidade. E a gente sempre fica apontando o dedo para o pecado dessa pessoa que a gente ganhou para Jesus há pouco tempo. Em cima de uma santidade nossa que não existe. A gente finge ser santo quando na verdade a gente não é. E aos poucos a gente vai matando aquela pessoa que a gente um dia resgatou, porque a gente vai enxergando apenas os defeitos dessa pessoa. Porque a gente não quer conviver com esses defeitos. A gente não tolera defeito dos outros, mas vive convivendo bem com os nossos próprios defeitos.